Essa disciplina ela tem prática, tá? Então, se preparem aí, porque ela tem prática presencial, hein? Presencial. E começar aqui. Vamos ver aqui. Ô, Luana, cadê a galera da agronomia, Luana? Cadê a galera da farmácia? Aqui tem mais agronomia que farmácia. Farmácia aqui tem a Gabriela, o Marcos e o Natanael. Tá 3-3. Professor, farmácia só tá o terceiro período ou tem mais? Eu acho, Gabi, que é só o terceiro, viu? Aí, se for só o terceiro, são poucos alunos? É porque eu não conheço o Natanael, então não sei se ele é do terceiro período. Ué, Natanael, você tá em qual período, Natanael? Oi? Qual é o seu período da farmácia? É o terceiro. Aí, você não conhece a Gabriela, não? Ela entrou, acho que depois que a gente tinha entrado. Acho que a gente nem teve aula presencial com ela, não. Ah, não, então... Gabriela, esse aqui é o Natanael, esse aqui é a Gabriela, tá? Não, ótimo então, professor, porque eu pensei que ele não estava no grupo. Vamos lá, então. Essa semana, então, vocês não podem confundir, porque vocês vão ter que me aguentar aí 2 vezes a semana, tá? Você não pode confundir a bioquímica com a química analítica, que é hoje. São mundos... Falar isso aí pro Atos. O Atos hoje confundiu lá no grupo. Meu Deus, eu vi aqui. Eu vi aqui que ele falou. Eu tive que falar assim, brincadeira, gente. Então, alguém vai ter que fazer esse grupo de analítica. Para que a gente possa não confundir com a bioquímica, tá? Aí até o final da aula a gente monta esse grupo. Só para vocês entenderem como as coisas mudam completamente da água para o vinho, a bioquímica, vocês vão ver, ela praticamente não tem conta. É uma matéria muito teórica. Hoje, o que mais vocês vão fazer são contas. A química analítica é conta do início ao fim, tá? Então, nessa semana, terça, bioquímica, e sexta e quinta, que é hoje, química analítica, tudo diferente, tá? Então, se acostumem aí. O que eu fico receoso é você confundir a matéria, tá? Pelo amor de Deus. Você vai entender que química analítica é diferente. Então, olha só. O que a gente vai estudar aqui em química analítica? Hoje é uma introdução à química analítica. Eu preciso introduzir esse conceito com vocês. E introduzir química analítica é lembrar de química geral. Não adianta você não saber química geral e querer saber química analítica. Professor, mas faz muito tempo que eu vi. Ué, a gente vai relembrar hoje. Segundo tópico, equilíbrio em soluções aquosas. Equilíbrio químico, muito importante. Terceiro tópico, efeito dos eletrólitos nos equilíbrios químicos. Quarto tópico, solução tampão. Quinto tópico, cálculo volumétrico. Sexto tópico, curvas de calibração. Tem alguém pedindo aqui liberação. Deixa eu... Peraí. Nono de farmácia. Só um minutinho, gente. Ô, Samia, tudo bem? Mas tenta sair de novo e voltar, porque eu liberei todo mundo. Vou tentar te enviar o link aqui da aula, tá? Deixa eu ver se eu envio o link para ela. Como é que eu vou achar esse link aqui? Peraí, gente. Deixa eu só colocar aqui para ela, a gente continua. A Samia não entrou aqui ainda não, né? Acho que não. Peraí. Peraí. Professor, me envia, seria melhor, porque eu não sou dessa turma, né? Então eu não tenho... Tá vendo?
Essa primeira semana é assim, tá, gente? Paciência, porque tem alunos de outra turma. Então tenham paciência aí que vai dar certo. Hoje o Flamengo é campeão. Dá certo. Deixa eu pegar esse link aqui e mandar para ela. Aí, mandei. Então tá, então vamos voltar aqui. Gutierrez, hein? Pensei que você não ia vir hoje, Gutierrez. Então, a gente vai E terminar. aí, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Jóia, internet aqui, sabe como é que é roça, né? Eu sei. Mas é a melhor. Mas é bom, né? 2 aulas na semana com o mesmo professor. Quer coisa melhor? Não, é bom demais, tá doido aí. É ótimo, né, Gutierrez? É uma beleza, né? Valeu. É só o ouro. É só o ouro mesmo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem gente mandando aqui mensagem. Negócio do trabalho. Peraí. Hoje não tem trabalho. Melhoras. Beleza. E a gente vai terminar aqui, então. Deixa eu ver se acho que essa também não entrou, não, né? A gente vai terminar, então, essa ementa com titulação e volumetria, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Não é nada muito complicado, só um pouquinho, tá? Vai dar certo. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Entrei, professor. Obrigada. Entrou? Cadê você? Ah, entrou aqui. Ótimo. Obrigada. Tá. Então, você pergunta de nada. Quem deu seu telefone? Foi a Dayana, o meu telefone? Foi no link, Foi né? não, foi não. Eu perguntei pro Carlos hoje, pra Juliana, eles não tinham, porque como eu não sou dessa turma, então eu fico meio perdida, né? Aí eu pedi para um colega, foi pro Amos, ele que me passou o seu número. Ah, eu sei. O Amos... Desculpa, viu? Não, o que é isso? Não, porque o Amos Arquitetura? Não, farmácia. Amos? Vixe, não sei quem é, não. Mas tá bom. A gente vai montar um grupo hoje, tá? Da turma. Fica tranquilo. Me coloca, por favor. Boa, a gente vai fazer aqui, aí todo mundo passa o telefone aí e vai dar certo. Tá bom, obrigada. De nada. Então, de novo, essa matéria aqui que é química analítica é totalmente diferente, mas é totalmente diferente, é o oposto da bioquímica de terça-feira, tá? A avaliação é a mesma coisa. A primeira VA vale 1.000 pontos, como sempre, e a segunda VA vale 4.000 pontos. Só que na primeira e na segunda VA, nós vamos ter prova prática, tá? Então, as notas vão ser divididas. É 70% teoria e 30% prática, tá? Não fiquem tranquilos aí que depois a gente vê esse negócio aí de prova. Prova vai demorar aí 1 mês e meio para acontecer ainda. O que a gente vai fazer hoje? Eu preciso revisar um conteúdo de química geral que sem ele você não faz nada na química analítica. Não faz nada. Eu tenho certeza, eu fui professor da agronomia. Eu não sei quem deu química geral para farmácia, para vocês. Só que lá, quando você fez a química geral, o professor deve ter abordado com vocês soluções. Concentração de soluções. Eu não sei se vocês lembram disso, mas é muito importante para a química analítica, tá? Então vamos fazer essa revisão aí que vai durar umas 2 horas, tá? Então vamos lá. Eu vou bem calmamente, sem pressa. Qualquer dúvida vocês me acionem aqui, tá? Gabriele veio na aula, hein? Olha só. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Deixa eu até mudar aqui. Senão você vai ver e vai me falar. O que estuda a química analítica? Alguém pode me falar? Alguém pode chutar o que estuda a química analítica? Ou será que isso aqui não estuda nada? Na verdade, nós temos 2 tipos de química analítica, tá? A química analítica quali
e a química analítica quantitativa. Essa disciplina aqui, ela juntou as duas. Então, essa química analítica que vocês vão ver é uma quali e quanti. São duas químicas analíticas em uma só. Agora eu te pergunto, não precisa nem saber. Eu te falei que a química analítica ela vai ser a quali e a quanti juntas. O que é quali e o que é quanti? Alguém pode me falar? Ninguém pode me falar? Eu vou falar. Fala então, Gutierrez, fala. Quem que é o... Identificam-se os tipos de elementos, vamos supor, tipo íons, moléculas. Isso. Você falou certinho. Então, ó, você tá bem, hein? Uai, professor, hoje eu tô muito bem, não. Acho que inteligência aqui não é qualquer dia, não, viu? Então, olha só. O que estuda a química analítica? É muito simples. A química analítica, ela identifica e quantifica substâncias. De novo, a química analítica, ela identifica e quantifica as substâncias. Então, se você quer identificar e quantificar, a química analítica é um prato de mão cheia para vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui que agora dá para colocar o slide. Então, eu falei aqui, ó, a química analítica é o ramo da química que trata da identificação ou quantificação de espécies. Então, se você busca quantificar ou identificar espécies, a química analítica é o seu caminho, tá? A química analítica, não sei se vocês sabem, quem for um dia, tiver a paixão de ser perito criminal, vai lidar com química analítica do início ao fim, tá? Então, a química analítica é muito presente nessa parte de perícia. Por quê, professor? Porque na perícia, além de você identificar que substância tem ali, tem que quantificar também, tá? Então, vocês vão gostar, pelo menos eu acho. Então, para a gente começar a entrar nessa história de química analítica, eu preciso voltar na química geral. Soluções. Eu pergunto, o que é uma solução? Porque se você não souber o que é uma solução, você não vai conseguir aplicar os conhecimentos analíticos. O que é uma solução? O que é uma solução? Alguém pode me falar? Gutiele, ou Gabriela. Pode falar, Gabriela. A mistura de um soluto com um solvente. Exatamente. Eu vou voltar aqui então no slide. Então, olha só. Uma solução, igual a Gabi falou, é uma mistura de soluto mais solvente. Perfeito. Agora eu te faço a pergunta. O que é um soluto e o que é um solvente? Fala aí, Gabi. O que é um soluto e o que é um solvente? São duas substâncias. Na maioria das vezes, o soluto ele é sólido e o solvente líquido. Mas explica melhor. Fala um pouquinho mais alto. Abre aí a voz. Pensa no gol do Flamengo. Grita, vai. Hã? Pensar no gol do Flamengo? Aí, já até melhorou sua voz. Só foi falar Flamengo que você melhorou sua voz. Você Vai falou ganhar, hein? vai ganhar. Então, quando você falou assim para mim que o soluto é líquido, geralmente o soluto não, você falou o inverso, né? Você falou que o solvente geralmente é líquido e o soluto geralmente é sólido. Você acertou. Mas eu vou definir para você de forma mais simples. O que é um solvente? Um solvente é uma substância que dissolve o soluto. E o que é o soluto? É uma substância que é dissolvida pelo solvente. Então, soluto, geralmente, praticamente,
ele é sólido. O solvente, geralmente, ele é líquido. Na química analítica, pode considerar assim, tá? O solvente sempre vai ser uma substância líquida e o soluto sempre vai ser uma substância sólida, tá? Então, para ser uma solução, eu preciso que o soluto e o solvente se misturem. Só que não é assim só. É muito feio eu falar assim, ó. Solução é quando o soluto e o solvente se misturam. É feio falar isso. Essa palavra misturar, do ponto de vista químico, é muito feio. Eu vou melhorar essa palavra. Solução é quando o soluto e o solvente, eu vou até escrever isso aqui, são Homogêneos. exatamente. Quem falou? Natanael. Isso aí, Natanael? Eu vou nem escrever então, já que você falou. Então, quando o soluto e o solvente se misturam, eu posso afirmar que aquilo ali é algo homogêneo, tá? Então, eu vou resumir aqui o processo para vocês. Na química, nós temos dois tipos de soluções. Uma é chamada de solução heterogênea. E uma outra, igual a Natanael falou, é chamado de mistura. Deixa eu colocar aqui que eu vou corrigir esse nome. Peraí. Gente, tem um sonzinho ligado aí de quem é, hein? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. Na química, nós temos dois tipos de misturas, tá? Dois tipos de misturas. A primeira mistura é a mistura heterogênea. E a segunda mistura é a mistura homogênea. O que seria uma mistura heterogênea para vocês? Heterogênea é como se fosse água e óleo. A água e o óleo, eles não se misturam. Ou seja, a gente pode falar que esse tipo de mistura é uma mistura heterogênea. Agora eu vou fazer algo diferente. Eu tenho água mais sal. Que tipo de mistura é essa água mais sal? Vocês acham que a água se mistura com a água se mistura com a água demais, né? Vocês acham que a água se mistura com sal? Sim ou não? Sim. Você quer apostar? Ah, não, não começa não, professor. Eu sou nova aqui. Não, você não é nova, você já tá velho. Terça-feira eu já te conheci. Não. Você quer apostar? Não? Não. Olha só. Olha só. Óleo e água não se misturam. Como água e óleo não se misturam, eu posso falar que aquela mistura é heterogênea. Heterogênea, porque as substâncias não se misturam. Agora eu fiz a outra pergunta. Eu tenho água mais sal. Sal de cozinha. Vocês acham que a água e o sal se misturam? Sâmia Letícia, nono período. O que você acha? Acho que não. Você acha que água mais sal não se misturam? Não. E eu acho que sim, professor. Aí o Gutiele já acha que sim. Sami, você quer apostar? Não, professor, não começa mesmo, não. Mas se você não quiser, tem um que quer. É o Gutiele. Quer apostar, Gutiele? Eu quero que mistura. Rapaz. Esse aí vai pagar outro sanduíche, ó. Já basta o sanduíche da outra aula, agora vai ser mais outro, ó. Mas calma aí que a aposta não vai ser sanduíche, porque essa semana eu quero comer uma outra coisa.
Eu sei que você mora lá na roça. Eu sei que é difícil você trazer. Eu sei que é difícil você trazer. Mas você pode pedir para entregar. Eu quero uma pizza de frango com catupiry lá do Paulista Pizzaria aqui em Anápolis, tá? E se eu ganhar? E se você ganhar, lógico, né? Você tem 500 pontos na primeira VA. Você Fechou. quer apostar? Quero apostar. Você quer apostar? Quero. Você quer apostar? Quero. Então tá bom. Como é que você sabia, hein? Porque eu sei. Não, mas por que você sabe? Porque a água e o sal mistura. Rapaz, Eu já fiz essa experiência e mistura. mistura. Então eu vou falar se você acertou ou não. Você tá de parabéns, viu, Gutierrez? Hoje você tá de parabéns, hein? Você se lascou. Errei? Você se lascou, Gutierrez. Eu dei a corda e você puxou ela. Olha só que coisa boa. Agora eu vou te explicar o porquê, tá? Olha que coisa boa. Por quê? Oh, meu Deus, hoje é meu dia de sorte. Ganhei uma pizza ali do Paulista. A resposta não é nem sim nem não. Sabe por quê? A resposta depende. Você não pode afirmar que o sal vai ser misturado com a água. Sabe por quê? Então eu não errei também, não. Não, mas a pergunta é... Olha, o Rafael tá andando muito com os agrônomos. Depende dos agrônomos. Tudo depende. Se eu pegar um copo de água e colocar 1 quilo de sal, eu duvido que aquele quilo de sal vai ser dissolvido pela água. Não, Então- professor, mas peraí, né? Mas isso é lógico. Não, peraí. Uh-uh. Não, peraí. Eu perguntei assim, você tem água mais sal. Você consegue dissolver o sal na água? Ué, depende. Quando eu falo sal, é todo o sal que você está colocando na água. Se você colocar muito sal, você não vai dissolver todo o sal. Então, você perdeu. Zela do professor, Gutierrez. Zela dele. Professor. Zela dele. Tá? Agora, eu vou te explicar como é que a sua resposta estaria certa. Se você colocar um copo de água e colocar uma pitada de sal, aí sim. É muito pouco sal para a água. Aí realmente água e sal vão se misturar. Então, tudo depende da quantidade. Depois a gente vai conversar, viu, Gutierrez? Zela do professor, Gutierrez. Vai dar certo. Zela do prof, rapaz. Então, olha só. Foi uma pegadinha isso aí, hein? Lógico, eu gosto de pegadinha. O pior é o seguinte, Gutierrez, que eu faço o que eu gosto, trabalho numa instituição que eu adoro trabalhar lá e ainda ganho o ticket de alimentação dos alunos. Isso que é o pior, você acredita? É bom demais. Vou entrar na turma aí. Vai Turma entrar... dos que devem a lanche aí. Exatamente. Então, só revisando aqui. Quando eu penso em química, eu penso em mistura. Então, na química, nós temos 2 tipos de mistura, a hétero e a homogênea. Só que a aula de hoje, ela é muito clara. A aula de hoje é sobre soluções. Aí eu faço uma pergunta. O que é uma solução? Solução, você já sabe. Está escrito aqui, ó. Solução é quando o soluto e o solvente se misturam. Só que é muito feio falar se misturam. Se misturam. Então, eu vou resumir o que é uma solução. Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Então, solução é uma mistura homogênea. Para que você vai falar assim, ó, uma coisa feia? Solução é quando o soluto e o solvente se misturam.
Você falou, você perdeu aí, sei lá, 4 segundos da sua voz para falar isso. Você gastou muita saliva. Então, resume o processo. O que é uma solução, professor? É uma mistura homogênea. Mas por que, professor? Porque uma mistura homogênea, o soluto e o solvente se misturam. Então, dá na mesma falar mistura homogênea ou é quando o solvente e o soluto se misturam. Só que é muito mais bonito falar, né? O meu filho, papai aprendeu hoje. Solução é uma mistura homogênea. Papai, o que é uma mistura homogênea, papai? Aí sim, meu filho, é quando o soluto e o solvente se misturam. Esse é o começo da química analítica. Isso é extremamente importante você entender. Tá muito difícil por enquanto, gente, esse comecinho aí? Não. Tá não? Professor, Fale, Gabriela. quando eu tenho uma solução que há a presença de um precipitado, Uhum. eu posso considerar que ela é homogênea ou é heterogênea? A gente vai ver isso aí. Você não pode considerar que ela é homogênea e muito menos heterogênea, tá? Ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Entendi. Você vai ver isso muito, tá? Porque é uma reação. O que você está querendo falar para mim? Você tem uma reação. Eu acho que é isso. Eu não sei se é isso que você quis falar para mim. Eu tenho uma solução onde um pouco fica ali dissolvido na água e o resto precipitou. Esse pouquinho que ficou solúvel em água é homogêneo. O que precipitou no fundo do tubo é heterogêneo. Só que eu não posso falar assim, a minha solução é heterogênea ou homogênea. Fica uma coisa feia, não fica? A gente chama que isso aí é uma solução saturada com corpo de fundo. Então, o que ficou lá embaixo, eu chamo isso aí de corpo de fundo, tá? É a mesma coisa. Você tem lá um pouquinho de água e você colocou 1 quilo de sal. A água vai conseguir solubilizar uma certa quantidade de sal. O que ela não conseguir solubilizar vai para o fundo do copo. Como é que eu chamo isso, professor? Uma solução homogênea heterogênea? Não. É uma solução saturada, porque a água conseguiu solubilizar o máximo de sal que ela pôde, e o que ela não conseguiu precipitou. E o que precipitou é o corpo de fundo. Tá? Não sei se era isso que você estava querendo perguntar. É isso? É isso mesmo. Então tá. Muito legal sua pergunta, hein? Inclusive, vou colocar na prova ela. Tá tranquilo, gente, por enquanto, então? Então, pensa o seguinte. Solução é quando o soluto e o solvente se misturam. E isso quer dizer que uma solução é uma mistura homogênea. Eu vou cobrar isso muito em prova. O que o prof vai cobrar em prova? É isso aqui, ó. Se eu tenho uma solução, eu sempre vou ter uma concentração associada a ela. Sempre eu vou ter. E dentro da química nós temos, basicamente, 3 tipos de concentração, as mais importantes. A concentração comum da solução, a porcentagem da solução e a molaridade da solução. Eu não sei se vocês lembram disso aqui na química geral. Vocês lembram? Nós temos esses 3 tipos de concentração. Vocês lembram disso aqui? Quem é que lembra? Eu lembro. Você lembra? Sim. Fala mais alto, Gabriela. Gol do Flamengo. Eu lembro, professor. Aí, ó, é preguiça de falar. Não, não é. Eu tô com o fone aqui pertinho da minha boca. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, não. Pois é, agora que eu tô escutando sua voz, velho. O fone tá com preguiça. Peraí que eu vou chamar a atenção dele. Então chama aí. Alguém mais lembra? Alguém mais lembra esses tópicos de concentração? Lembra, Gutierrez? Ah, mais ou menos, professor. Mais ou menos, tá. Pessoal da agronomia, vocês lembram?
Eu lembro um pouco, Rafael. Não muito assim, mas eu lembro um pouco. Então tá. Então eu vou fazer essa revisão na aula de hoje. Então eu vou começar, então, falando um pouquinho da concentração comum, tá? Tudo que eu falar hoje vai cair na prova, pode ter certeza. Eu vou até falar aqui baixinho para ninguém escutar. No mínimo, mas no mínimo, vão ter 3 questões na prova sobre a aula de hoje. No mínimo, tá? Então, eu vou começar, então, a falar um pouquinho da concentração comum da solução. Eu vou começar com um exemplo. Atos, você almoçou hoje? Vocês? O que você almoçou, Atos? Ó, comi um arroz, um feijão, um torresminho e uma farinha. Olha só, galera, ó. Arroz, feijão, torresminho e uma farinha. Olha só. Beleza. Mas você tomou alguma coisa ou não? Não. Não. Você não tomou nada? Não. Nem um suquinho? Nem um suquinho. Pois é. Mas vamos supor que você tivesse tomado suquinho, tá? Uhum. Lembra daquele que suco que você... Não sei se é da sua época, que suco. É da sua época? Sei lá, não lembro, não. Acho que não. Então vamos aqui pro tangue. Eu tô velho demais. Tangue. Como é que você faz suco? É aquele suquinho de elefantinho pequenininho? E suco? Isso. Eu acho que era, viu? Eu não lembro mais também. Era um pequenininho, tinha vários saborzinhos, ele é bem pequenininho um suquinho. Isso, rendia uns 200 litros, 200 litros. Maria. Mas tudo bem. Ô, Atos, você lembra assim? Tu não vem falar que eu sou velha demais, não, tá? Que eu não sou velha também. Não, você só não tem tamanho, mas você é velho mesmo. Olha só. Atos, como é que você faz suco aí na sua cidade? Uai, eu boto no copo, bebo, mando açúcar e misturo. Você ainda coloca açúcar? Boto um pouquinho de açúcar. Tá, mas você bota o pó no copo e bebe sem nada? Só E a água, aí eu mexo até dissolver o pozinho do suco e misturo um pouco de açúcar. Gutiele, o que o Atos falou é o que para você? O que o Atos fez? Ele pegou o suco, o pozinho, colocou no copo, colocou água e mexeu. O que o Atos fez? O que o Atos preparou? Uma mistura homogênea. Exatamente. Mistura homogênea é o que, Gutiele? Me pegou, hein? É uma solução. Nunca se esqueçam disso. Toda mistura homogênea, ela é chamada de solução. Então, tanto faz falar mistura homogênea e solução, é a mesma coisa. O que o Atos fez? Pegou o pó, colocou água e mexeu. Por que o Atos mexeu? Para poder dissolver o pó na água. O pó não dissolveu na água? Se o pó dissolveu na água, o pó se misturou com a água. Se o pó se misturou com a água, eu posso falar que aquilo ali é uma mistura homogênea. Se aquilo ali é uma mistura homogênea, eu posso falar que esse suco que o Atos tomou é uma solução. Então, tudo que se mistura é chamado de solução. O suco é uma solução, o soro caseiro é uma solução. Mas por quê, professor? Você coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e coloca água. O sal, o açúcar se dissolve na água. Então, isso é uma mistura homogênea. Consequentemente, é uma solução. Todos entendem o que é uma solução, gente? Todos entendem isso? Solução é uma mistura homogênea. É quando as substâncias se misturam. Certo, gente? Meu Deus do céu. Certo? Certo, professor. Certo.
Oh, meu Deus, obrigado. Então, vamos voltar lá no Atos fazendo suco. Geralmente, quando você faz suco, você lê o rótulo do suco. Lá embaixo tem, eu não sei, né? Eu não tomo suco de pozinho, mas geralmente está assim, ó, um exemplo: 10 gramas. Todo suco tem a massa, né? Aquele pozinho que você coloca no copo tem uma massa. E vamos supor que você leu lá é 10 gramas. Você pegou esses 10 gramas do pó, colocou no copo e você colocou água. Vamos supor que você colocou ali 1 litro de água no copo. Copo grande, hein? Você pegou uma colher e começou a mexer. Mexer. Você mexeu tanto que o pó foi dissolvido pela água. Então aquilo ali é uma solução. Qual que é a pergunta que eu faço para você? Você colocou no seu copo 10 gramas do pó. E o seu copo tem um volume de 1 litro. Qual é a concentração do suco? Alguém pode me falar? 0,1 gramas por litro. Quer apostar? Não, professor, só estou interagindo. A Gabriela falou que a concentração do suco é 0,1 gramas por litro. Alguém concorda com ela? Eu vou repetir a pergunta. Eu tenho um copo de 1 litro. Eu coloquei água nesse copo. Tem 1 litro de água. E eu coloquei 10 gramas do pó, do suco. E eu mexi. Qual é a pergunta que eu faço? Qual é a concentração do pó? Qual é a concentração do suco de uva que você está fazendo? É 0,1 grama por litro mesmo, Gabriel? Professor, eu creio que sim. Se você ganhar e quiser apostar, você ganha 1.000 pontos na primeira VA. Você nem faz a primeira VA. Você já ganhou. Se você perder, aí na outra semana é uma outra pizza para o professor. Quer apostar? Professor, eu tive 2 demonstrações de apostas, eu não quero. Tá bom. E aí, professor, eu quero apostar nela. O que vale uma pizza, moço? Ele vai apostar em mim. O Natanael, eu já dou aula há... Deixa eu ver quantos anos eu dou aula já. Deve ter uns 13 anos que eu já dou aula. Eu nunca vi na minha vida um aluno fazer o que você fez. Fala assim, eu aposto nela. Eu aposto nela. Eu aposto nela. Você foi o primeiro. Mas eu quero os 1.000 pra mim, viu? Lógico. Não, se você tá apostando em mim, 500 tem que ser meu. Mas se perder, metade da pizza é sua, Gabriela? E metade é Não, dele? senhor. Não, aí vai pela coragem dele. Pode ser assim, ou não? Não, aí eu vou pagar a pizza inteira, é 1.000 meu, né? Mano, mas depois vocês negociam isso, não? Nossa, mas eles querem apostar com o professor. Meu Deus do céu. Nossa, eu não apostaria, não. Bora, Natanael. Pode botar pocando aí. Então, beleza. Oi, rapaz, desses aí que você gosta, Rafael. Desses aí que você gosta. Esses são bons. Mas acho que agora eu não vou gostar muito, não. Mas é porque já pedi para apostar e já era, né? Como é que você teve essa coragem, Natanael? Que tipo de coragem você teve? O que aconteceu aí? Né, que a pizza é barato, né? Aí não Barato? tem coragem, não. R$60. Esse. Mas é válido os 1.000 pontos, hein? Verdade. Mas deixa eu te falar. Eu falei uma coisa aqui pro Gutielli, ele tá lá na roça, né, Gutielli, que você falou? Eu falei assim, Gutielli, você se lascou. Eu nunca esperaria no mesmo dia falar 2 vezes. Você se lascou, Natanael. Que isso, professor? Sabe por quê? Porque você não prestou atenção. Eu devo ter que anotar aqui quem tá me devendo, senão eu vou me perder. Errado. Que coisa boa.
E o Até lá, louquinho. mudei de nome. Hã? Daqui até lá eu mudei de nome. Você muda de quê? De nome. Você tá doido, rapaz? Você vai ser o Natanael até você morrer, rapaz. Tá doido, é? Ó, então não quer ver, ó, por que você errou, Natanael? Qual foi a massa do pó que eu falei? A massa foi 10 gramas, não foi? Não falei isso? Então você tem 10 gramas do suco. Você gosta de suco de quê, Natanael? Suco de uva, pode ser? Pode ser, ué. Então tá ótimo, para adoçar a sua vida, ó. Então, você tem 10 gramas de suco de uva. Aí, o volume do copo é 1 litro, correto? Correto. Então tá. Aí você colocou aqui nesse copo 1 litro de água, correto? Correto. Correto. Eu acho que você não viu aqui do lado, mas eu coloquei uma fórmula. Essa fórmula aqui, ela é assim, ó. Czão é igual a massa dividido pelo volume. Czão é igual a massa dividido pelo volume. Professor, o que é o M? M é a massa. O Vzão é o volume. E esse C nada mais é do que a concentração comum. Então, eu vou fazer então essa conta aqui rapidamente com vocês. Eu vou colocar aqui na não. É só dividir, é? Olha só, que coisa boa, gente. Olha só. Deve ter alguma coisa boa pra mim hoje. O Flamengo vai ser campeão. Não, a sonseira minha foi épica. Foi violenta. Foi violenta. É, senhor, é que ela colocou o número decimal. Aí você tem que. Não, eu coloquei ao Você contrário. não pediu o que era? Ela dividiu o volume pela massa, tá errado. Foi, eu troquei. Eu gostei, não, né? Gabriel, faz isso não, velho. Lá foi sem querer, viu? Ou foi sem querer mesmo, não presta atenção. Então, olha só. Quanto vale a massa do pó, do suco? 10 gramas. Quanto vale o volume? 1 litro. Agora é só você fazer divisão. Ó. Quanto que é 10 dividido por 1? É 10. 10 o quê? 10 gramas por litro. Então a resposta é essa. A concentração comum do suco é 10 gramas por litro. Ela colocou o número decimal, professor. Ela é matemática. É. O que a Gabriela fez? Ela trocou a fórmula. Ela colocou a fórmula ao contrário. Ela colocou assim, ó, C igual a V sobre M. Ela trocou a fórmula. Ela inventou uma fórmula. Ela fez aqui, ó. Quanto vale o volume? Vale 1 litro. Quanto vale a massa? Vale 10 gramas. Por que a dela deu 0,1? Porque ela dividiu 1 por 10. 1 por 10 é 0,1. Ela inverteu a fórmula. Entenderam? Por isso está errado. Qual que é a fórmula? A fórmula para você calcular a concentração comum é você pegar a massa e dividir pelo volume. E ponto final. Ó. A massa vale 10, o volume vale 1 e divido. 10 por 1, 10 e ponto final. Certo? Certo. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Isso aqui é simplesmente aplicação da fórmula e mais nada. Certo? Atos, Amanda, Gabriele Souza Pereira. Tá tudo bem. Sâmia Letícia, tá tudo bem. Natanael tá mal. Gente, Tudo certo, professor. tá tudo certo, Certo, Amanda? certo. Tudo certo, professor. Então tá bom, professor. Eu posso acreditar que tá tudo certo ou vocês estão me iludindo? Na verdade, não tá não, né, professor? Que eu tô doido pra ir embora pra concentração do jogo, né? Mas tamo aí, né? Para concentração do jogo? Ué. Que concentração? Reunir, né? Já tá Hã? na hora. Você tem, que, Reunir. você tem que concentrar na aula. Ah, rapaz.
Vamos lá. Vamos agora fazer exemplos, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Presta atenção, tá? Presta atenção. Eu não quero tornar a aula cansativa, vai dar certo. Olha só. Eu quero... deixa eu pegar aqui um aluno aqui. Jéssica Amorim. Você tá aí, Jéssica? Oi, professor. Oi, professor. Jéssica, Oi. eu tenho aqui 2 exemplos, tá vendo? Sim. Eu quero que você comece a ler a gente o exemplo 1, o enunciado. Lê para mim. Tá. Mas Nossa. espera aí. Oi? Espera aí. Quando você for ler, leia pausadamente. Tá bom. Então vai lá. Uma solução foi preparada. Peraí. Lê de novo, mais devagar. Uma solução. Parou. Lê de novo. Uai, gente. Uma solução. Parou. Eu vou explicar. Você tem que... eu estou te parando só para as pessoas entenderem essa palavra. Uma solução. Ah, sim. Se é uma solução, eu quero que você entenda que o soluto e o solvente se misturam. Só isso. Tá? Vai lá. Uma solução. Pode ler o resto? Pode. Foi preparada dissolvendo-se 4,4 gramas de cloreto de sódio. Parou. Quando eu falo 4 gramas, grama é massa. Então a massa do cloreto de sódio é 4 gramas. Continua. Pode continuar? Em 2 litros de água. Parou. Quando eu falo 2 litros, litro é volume. Então eu coloquei aqui, ó, volume vale 2 litros, tá vendo? V igual a 2 litros. Continua. Qual é a concentração da solução? Qual é o quê? Calma, qual é a? Concentração. Fala de novo, qual é a? Concentração. De novo. Concentração. Concentração. Se ele quer saber a concentração, você tem que lembrar da fórmula da concentração, que está aqui do lado. Ó. Concentração é massa sobre volume. Continua. Da solução final em gramas por litros e gramas por mililitros. Exatamente. Obrigado. Então, olha só. Eu não sei se vocês entenderam o final, mas ele está procurando 2 respostas. A primeira resposta em grama por litro. E a segunda resposta da concentração em grama por ml. É isso que ele está procurando. Então, aqui eu coloquei embaixo, tá vendo aqui as 2 interrogações? Eu quero saber o grama por litro e eu quero saber a concentração em grama por ml. Então, são 2 perguntas que ele te fez. Aí você tá aí, ó. Você tá aí, 8h05 da noite, se perguntando o que é que eu estou fazendo nessa aula. Que aula mais chata, professor. Mas aí, do nada, Deus falou com você. Deus falou. E Deus falou o seguinte: você está aí, sentado na carteira, e ele falou assim: meu filho, minha filha, ele não quer saber a concentração, então usa a fórmula. Usa a fórmula, meu filho, minha filha, que tudo vai dar certo. Ah, então é isso. Aí Deus fala com você de novo. Não se esqueça de uma coisa, meu filho ou minha filha, que ele está pedindo 2 perguntas. A concentração em grama por litro e em grama por ml. Presta atenção. Tá bom, eu vou prestar. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui?
A primeira coisa que eu vou fazer, a primeira resposta, é o grama por litro. Professor, qual que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Concentração é igual a massa sobre volume. A fórmula é essa, a fórmula não vai mudar. Quanto vale a massa, professor? Aqui de vermelho. A massa vale 4 gramas, tá vendo? Mas por quê? Porque o enunciado falou que é 4 gramas. Dividido pelo V de volume. Quanto vale o volume, professor? 2 litros. Mas por que 2 litros? Porque o problema te falou que é 2 litros. Então, basta você dividir, ó. 4 dividido por 2 é 2. 2 o quê? 2 o quê, professor? Grama por litro. Ele não quer grama por litro? Se ele quer grama por litro, ele está te obrigando que o volume esteja em litro. Litro é litro. ml é ml. Feijão é feijão. Arroz é arroz. Torresmo é torresmo. Farinha é farinha. São coisas diferentes. Então, aqui a primeira resposta é essa. É só pegar o 4 e dividir pelo 2 e você vai achar 2 gramas por litro. E fechou. Professor, qual seria a segunda resposta? A segunda resposta ele quer em grama por ml. Professor, grama é massa. A massa está em gramas? A massa está em gramas. Então, agora eu vou responder a segunda parte. A fórmula é a mesma, tá vendo? Concentração é massa sobre volume. Quanto vale a massa? Continua sendo 4 gramas. Ele quer em grama e a massa está em grama. Só que o volume agora, você não pode colocar no lugar do V o 2, porque o 2 é o litro. Ele não quer em litro a segunda resposta, ele quer em mililitro. Aí aqui em cima, eu dou uma dica para vocês, ó. Para você passar de litro para mililitro, você pega o número e multiplica por 1000. Então aqui eu vou pegar o 2 litros, vou multiplicar por 1000 para transformar em mililitros. Então 2 litros é 2000 mililitros. Aí onde tem o V, eu coloco 2000 mililitros. E agora eu vou dividir, ó. Quanto que é 4 dividido por 2000? 4 dividido por 2000 é 0,002. O que? Grama por ml. E você encontrou as duas respostas. Aí eu pergunto, tudo ok? Ok, professor. Sim, tudo ok. Ok? Tá certo. Fala mais alto, Gabriel. Tudo certo? Sim. Tô dando para escutar? Agora sim. Agora sim. Jéssica, tudo bem? Tá sim, professor. Tá tudo bem, mas tá tudo ótimo. Excelente. Meu Deus, mas tá tudo excelente mesmo? Sim. Meu Deus, isso aí é para agradar o professor, né, Jéssica? Você faz farmácia ou faz... Você faz farmácia, né? Não. Engenharia química. Quê? Uai, é. Eu sou a única da turma agora. Não, peraí, você tá de brincadeira? É sério. Aquelas suas amigas saíram? Uai, não, é porque os meninos, aqueles que a gente estudava, era eu e o Andrei de um período e eles do outro, né? Aí, no caso, eles já fizeram matéria, o Andrei trancou o curso. Jéssica, é você? É, a Narguilé. Meu Deus, gente. Gente, a Narguilé tá aqui, ó. Bem-vindo, bem-vindo. Que saudade de você, bem legal, você tá melhor, você tá entendendo, né? Sim. Que bom, que bom. Então tá. Obrigada. De nada. Gente, a Narguilé tá aqui. Gente, a gente fica até emocionado, né? Que a gente pensa que o aluno desistiu, mas ele tá ali, ó, firme e forte. Vamos fazer aqui, então, o exemplo 2, tá? Você tá aí, Você não tá aí? Atos.
Meu Deus. O quê? Você tá aí só de corpo ou tá de corpo e alma? Como é que é? Não entendi. Só tá seu corpo ou tá o corpo e a alma aí junto? Uai, tá os dois. Ah, não, então tá bom. Então, olha só. Presta atenção no exemplo 2 para você entender. Isso aqui é muito fácil e é muito importante para vocês. Vocês vão me agradecer. Exemplo 2. Uma solução. Solução. Aí eu paro, eu penso e eu lembro do que o professor falou. Solução é quando o solvente e o soluto se misturam. Solução é uma mistura homogênea. Então, essa solução ela foi preparada dissolvendo-se 4.360 gramas de cloreto de potássio. E quando eu falo grama, na sua cabeça, automaticamente, tem que associar grama à massa. Então, a massa do cloreto de potássio é 4.360 gramas. Fechou. Em 700 litros de água. E quando eu escuto a palavra litro, eu tenho que pensar que litro é volume. Então, um volume de água é 700 litros. Qual é a pergunta do problema? Qual é a concentração da solução final em grama por litro e grama por ml? Aí você para, pensa de novo. O que eu vou fazer da minha vida? Pagar uma pizza para o professor? Também. Mas tem que começar a pensar em estratégias para vocês fazerem a questão. Ah, professor, eu lembrei. Tem uma fórmula para isso. Tem uma fórmula para isso, sim. Qual que é a fórmula? A fórmula está aqui para vocês. Ó. Concentração é massa sobre volume. A fórmula é essa, não vai mudar nunca. Massa sobre volume, ponto final. Então, olha só, vou começar a fazer a primeira. Primeira resposta. Concentração é massa sobre volume. A primeira resposta em grama por litro, tá? Então, vamos lá. C igual a M sobre V. C igual. Quanto vale a massa? A massa você tem. É 4.360 gramas. Dividido pelo volume. Quanto vale o volume, professor? 700 litros. Se eu pegar a calculadora e dividir 4.360 por 700, qual que é a resposta? 6,22. O que? Grama por litro. Então, você acabou de encontrar o grama por litro. Simplesmente você pegou a massa e dividiu pelo volume em litros. Litro é litro. Litro é litro. Flamengo é Flamengo. São Paulo é São Paulo. Inter é Inter. Corinthians é Corinthians. São coisas diferentes. Litro é litro. ml é ml. Então, o primeiro item está feito. Agora, o segundo, ele quer em grama por ml. É por ml. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Transformar o volume em ml. E lá em cima você sabe fazer isso. Para passar de litro para ml, você multiplica por 1.000. Então, eu vou pegar aqui os 700 e eu vou multiplicar por 1.000 para transformar esse volume em ml. 700 vezes 1.000 é 700.000. 700.000 o quê? ml. Então, agora eu vou lá na fórmula e faço a mesma coisa. Concentração é massa sobre volume. Quanto vale a massa? 4.360 gramas. E agora, quanto vale o volume em ml? 700.000 ml.
Se eu pegar na calculadora 4.360 e dividir por 700 mil, qual seria o resultado? 0,0062 grama por ml. E acabou. E aí, gente? Sâmia Letícia, você entendeu? Sim, professor, eu estava até na dúvida como que tinha aparecido aqui tanto de zero ali no ml. Agora você falou, entendi sim. Entendeu? Porque eu transformei, tá? Entendi. Multipliquei por 1000, tá? Uhum. Gabriele Souza Pereira Matutino, você entendeu? Entendi, sim. Você entendeu mesmo? Uhum. Tá bom. E não é matutino mais, não, é noturno. Não, mas você nunca vai perder uma matutino na sua vida. Inclusive, saudade dos meus amigos. Mas eu vou mandar um abraço lá para ele. Tá bom. Dudu, você entendeu aí, Dudu? Sim, professor. Natanael e Gutierrez, vocês entenderam? Marcos Felipe. Natanael só tá aqui o corpo. Já foi. Marcos, você tá aí, Marcos? Fala, Rafael. Desculpa a demora, pai. Rolei hoje, agora tudo em casa. Mas... Que é isso, rapaz? Bem-vindo aí. Chegou agora, né? Nossa, você tá doido? Foi entregue agora mesmo. Não, tá tranquilo. A aula tá sendo gravada e eu vou colocar ela no grupo, tá? Ô, beleza. Eu até ia ver isso com você depois. Essas aulas aí vai ficar disponibilizadas o semestre inteiro. Como é que vai ser, ô, Rafael? Vai sim. Já... Vai sim. Eu sempre coloco lá também para vocês. Ah, então beleza, então, certinho. Beleza. Marcos Felipe, você tá aí, Marcos Felipe? Marcos Felipe não tá aqui, tá? Você entendeu? Entendi, sim. De verdade? De verdade. Verdadeira? Verdade verdadeira, Marcos? Você vê que ele não quer nem falar a verdade verdadeira. Eu não entendi, Marcos. Verdade verdadeira mesmo? Verdade mesmo, eu tô falando. Então tá bom, hein? Posso confiar, né? Tá caladinho aí. Tá bom. Gabriela Gomes, Atos, Amanda, Luana, Natanael não tá aqui, já foi lá ver o jogo. Gutiele. Gente, eu tô indo bem tranquilo para vocês aprenderem, relembrarem, para poder depois a gente começar a piorar a situação, tá? Tudo bem, Atos? Tranquilo? Tudo bem. Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Soninha te manda um abraço. Ô, Rafael, deixa eu te falar. Pode falar, Lu. Eu vou dar uma saidinha aqui rapidinho, que eu tenho um compromisso, mas na hora que eu chegar lá na casa onde que eu vou estar, eu já entro na aula de novo, tá bom? Que lá vai ter internet, eu entro de novo, pode ser? Quantos minutos? Acho que uns 15 minutinhos. Eu vou contar no relógio. Não, é sério, rapaz. Aí quando eu chegar lá, eu entro na aula de novo. Ok, 15 minutos. Você tem aí até 8h35 para entrar. Ó, Rafael. Se não entrar, vai ter problema. Confiar em você, vai lá. Então vamos evoluir aqui, ó. Vamos fazer aqui esses dois exemplos aqui para a gente encerrar esse assunto de concentração e ir para o outro conceito. Eu não. Espera aí. Você tem 5 minutos para fazer essas duas questões. Vamos lá. Exemplo 3 e exemplo 4. Estou esperando. Vou deixar aqui meu áudio no mudo. 5 minutinhos eu corrijo.
Presta atenção. Você consegue, coisa fácil. Vamos lá. Vou chamar aqui na escura depois, hein? Três minutos, 2 minutinhos eu já volto, hein? Tô aqui no computador. Um minutinho a gente começa. Terminou? Sim. Fala mais alto. Sim. Aí, melhorou. Pronto. Meu Deus, olha a diferença. Tá bom. Esperar aqui mais um minuto aí. Quem já fez também? Gutierrez fez? Pronto. Pronto. Samia já fez. Fez, Gutierrez. Fez, João. Jéssica já fez. Atos, Eduardo, Amanda. Ô, Rafael, não fiz não. Eu perdi a explicação aí, mas eu vou acompanhar esse aqui no próximo, nós estamos rente. Então, fechou. Quanto que deu a resposta de vocês aí da letra A? A grama por litro deu 30 gramas por litro. A segunda deu 0,03 gramas por ml. Quer apostar? Foi meu professor Schoser que me ensinou. Não, mas você pode ter confundido algo errado, não sei. Quer apostar? Não. Meu Deus. Então eu vou colocar a resposta aqui só para você ver o que você deixou de ganhar. Então a resposta é essa aqui, ó. Opa. Exemplo 3. Você teria ganhado. Uma solução foi preparada. Uma solução. Solução. Se é solução, quer dizer que o solvente e o soluto se misturam. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 150 gramas de cloreto de potássio, 150 gramas. Então a massa é 150 gramas. Tem 5 litros de água. Então o volume é 5 litros. São duas perguntas novamente. Primeira pergunta. Eu quero saber a concentração em gramas por litro. E a segunda pergunta, eu quero saber a concentração em grama por ml. Tá? Então é só você colocar na fórmula. Eu vou começar primeiro com grama por litro, tá? Concentração é massa sobre volume. Concentração é igual. Quanto vale a massa? Você tem
150 gramas. Dividido pelo volume que você tem, que é 5 litros. 150 dividido por 5 é 30. 30 é o quê, professor? 30 gramas por litro. E fechou. A fórmula é a mesma. Segunda pergunta, a fórmula é a mesma. Concentração é massa sobre volume. A massa mudou? A massa não mudou. A massa continua sendo 150 gramas. Dividido pelo volume. Só que na segunda pergunta, eu quero o volume em grama por ml. E você vem aqui, olha, para você passar de litro para ml, você multiplica por 1000. Eu vou multiplicar, 5 vezes 1000 é 5.000 ml. Então, aqui onde tem o volume, você não pode colocar 5, porque eu quero em ml. Então, é 5.000 ml. Então, é só dividir 150 por 5.000, que dá 0,03 grama por ml. Então, você teria acertado, viu, Sami? Medrosa. Medrosa. Sou não. Medrosa. Tá bom. Quanto que deu a segunda aí? Quem quer falar? Alguém? Alguém quer falar? Quanto deu a segunda questão? 0,1 é a primeira por ml. E a segunda deu 0,001 ml. Quer apostar? Vai, vamos. Olha só. Então vamos. O trato é sempre o mesmo. Se você ganhar, você ganha 1000 pontos. Se você perder, você paga a pizza para o professor. Uhum. Gente, como é que você conseguiu acertar isso aí, hein, Jéssica? Fiz o cálculo, seguindo a fórmula. Eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui para 2 alunos, tá? Vou falar para o terceiro. O Gutielli. O Gabriela. Fala para ela o que aconteceu. O que, professor? Com os dois claro. Qual que é a palavra que eu falo quando ela não erra mesmo? Ela se o quê? Lascou, professor. Se lascou. Perdeu. Eu ganhei a terceira pizza. Vou anotar aqui, peraí. Jéssica, uma pizza. Ao contrário. Natanael, uma pizza. E o Gutielli, uma pizza. Tá bom. Vamos ver aqui a correção. Foi só meia. Cássio. Não, então pode ser uma pizza média sua, tá? Uma pizza média. Pronto. Nós vamos juntar, professor. Nós vamos pagar essas pizzas tudo no mesmo dia. E se não comer, não vai ter problema. Não, mas ele... estômago de avestruz, não, tá doido? Eu tenho que apreciar toda semana. Então anota aí, o Gutielli uma pizza de frango catupiry, Jéssica uma pizza de calabresa, sem cebola, pelo amor de Deus, que eu não gosto de cebola. E o Natanel, daqui a pouco ele não tá aqui, eu vou avisar ele qual a pizza que eu quero. Ou pode ser de escutando. Tá escutando? Eu quero uma pizza de lombinho canadense sem cebola, tá? Fechou. Aí eu vou te dar o telefone da pizzaria, aí a gente agenda aí que dia que você vai entregar para mim, tá? Na hora. Então tá bom. Vamos lá. Olha onde a Jéssica errou. A Jéssica errou porque ela não leu. Não leu. Eu vou ler pausadamente. Uma solução. Se é uma solução,
O soluto e o solvente se misturam. Foi preparada, dissolvendo-se 1 grama. 1 grama. 1 grama. Então, a massa é 1 grama. Então, coloquei aqui embaixo, tá vendo? M igual a 1 grama de cloreto de potássio em 10 litros de água. Então, o volume é 10 litros, tá? Agora que vem a pegadinha que vocês não prestaram atenção. Qual é a concentração da solução final em miligrama? Em miligrama por litro e grama por ml. Então, tá. Perceba que a massa está em grama. Notei. E eu te peço em miligrama. E aqui em cima eu te dei a dica. Para você passar de grama para miligrama, você multiplica o número por 1000. Então eu vou transformar, ó. Porque eu quero em miligrama e a massa está em grama. 1 vezes 1000 é 1000. 1000 miligramas. Então a primeira coisa que eu fiz foi transformar a massa em miligramas. E agora é só colocar na fórmula. Concentração é massa sobre volume. Concentração é igual. Quanto vale a massa, professor? A massa vale 1000 miligramas. E o volume vale 10 litros. Mas, professor, por que você está transformando a massa? Porque eu peço aqui, ó, eu quero em miligrama, miligrama por litro. Então, a massa em miligramas é 1000 e o volume é 10 litros. É só dividir, ó. 1000 dividido por 10 é 100. 100 o quê? Miligrama por litro. Essa é a primeira resposta. E a segunda? A segunda eu quero em grama por ml. Grama por ml. Então, qual é a fórmula? A fórmula é a mesma. Concentração é massa sobre volume. Só que a massa é em grama e o volume é em ml. Quanto vale a massa em grama? 1 grama. Quanto vale o volume em ml? O volume está em litros, está vendo? Aí você olha lá em cima, para passar de litro para ml, multiplica por 1000. Então, 10 vezes 1000 é 10.000 ml. Então, onde tem a letra V, eu coloco 10.000. E eu coloquei, ó, 10.000. Agora, é só você dividir 1 por 10.000. 1 por 10.000 é 0,0001. O que, professor? Grama por ml. Olha que coisa boa, gente. 3 pizzas na aula de hoje. Viu que você errou aí, Jéssica? A Jéssica ficou até... Jéssica? Aí voltou. É o mouse que não estava dando. Não, entendi. Você viu que você errou? Viu que você errou? Vi. Foi bom, né? Não prestei atenção. Fazer o quê, né? Foi ótimo, né? É, sim, uma delícia. Não, então, peraí. Antes da gente continuar, eu preciso fazer uma coisa que a gente não vai fazer hoje. Quem é que vai ficar responsável por criar o grupo de Química Analítica? Eu posso criar. Fala mais alto, Gabriel. Eu posso. Ótimo, sabia, estava só esperando a sua deixa. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Como é que faz? Se o senhor puder me passar só o número dos representantes das turmas que estão aqui hoje, eu coloco eles e eles colocam os colegas da sala. Ótimo. Quem que é o representante da agronomia? João Marcos. É o João Marcos? O representante do 5º período. Ô, professor, você passa meu número, que eu não tenho representante, não.
Não sei. tá. Sabe o que eu vou fazer? O meu também, professor, que eu não tenho também, não. Peraí. Sabe o que você pode fazer, Gabriela? Você pode abrir um grupo e mandar um link para mim. E o que eu vou fazer depois com esse link, hein? Não adianta não, né? Sim, professor. Aí você manda para os alunos que estão avulsos, como eu, que sou do 9º período. Professor, dá certo. E postar no aba, professor, na matéria? Também, mas são poucos alunos, ó. Dá para fazer sim. Eu acho que vai dar certo. Cria um grupo aí, me adiciona no grupo, aí eu pego o link, só que anota o telefone da Jéssica, que você adiciona ela. Qual é o seu telefone, Jéssica? 9515 Pode falar. 7142. 7042? 7142. Então a Jéssica está aqui. Peraí. É mais fácil fazer assim. O outro telefone vai falando aí. De quem tá avulso. Sâmia. 9. 9320 7151. Teve mais um. Quem foi? Os da farmácia, a Gabriela sabe. Deixa eu pegar o telefone aqui da... Deixa eu pegar o telefone aqui da Gabriela, do Matutino. Ela vai entrar nesse grupo também. Peraí, não sei como é que pega o telefone, gente. Isso é uma negação para isso aqui. Aqui, peguei, peraí. Vou ter mais um aqui para anotar. Mais alguém, gente? Eu preciso do pessoal da agronomia aqui. Vão falando aí. Vão falando aí, gente. Agronomia. A farmácia não precisa, porque a Gabriela já adiciona lá. Ela já sabe. Vamos lá. É o João Marcos, Grilo. Qual que é o telefone do João? Você tem meu número aí, ô Rafael? Não, fala aí pra mim. É 649. É 64? Isso, 649. 9336. 3626. Vixe, Maria, muito 6. Tá, tem mais alguém aqui que... Aqui tá dando agronomia, Jéssica... Tá todo mundo aqui, né? O representante da agronomia tem acesso aos outros alunos? A Amanda tem acesso? Tem? Tem, professor. A gente está num grupo aqui. Então tá ótimo. Então, beleza. Você viu aí já, Gabriel? Professor, vou adicionar todos esses números que estão aqui. Só um momento que eu vou anotar todos. Tá. Esperar um pouquinho aqui para a gente dar sequência, senão a gente vai acabar esquecendo isso aqui. O jogo tá quase começando, né? Quase começando, rapaz. Tá doido? Prontinho, professor. Pronto? Então tá. Tá acabando já. Vamos lá. Obrigado, Gabi. Então, olha só. A gente vai mudar agora de conteúdo. Aí, ó. Ele está adicionando aqui. Eu vou colocar assim, ó. Química analítica. Eu vou até mudar aqui como é que muda aqui? Eu vou mudar aqui. Vou colocar química analítica noturno, tá? Pronto. Mudei aqui. Beleza. Então, vamos lá. Entender essa primeira parte, gente? Posso passar para outra? Pode. Pode. Então tá. Eu não vou dar intervalo, daí a gente sai um pouquinho mais cedo. Vamos lá. Tem esse exemplo aqui também, mais um, ó. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 3 gramas. Então, grama é massa, né? Então, a massa é 3 gramas. Em 6 litros de água.
Então, 6 litros é o volume. Qual que é a pergunta? Qual é a concentração da solução final em grama por litro e miligrama por ml? Então, a fórmula é a mesma, tá vendo? Concentração é massa sobre volume, é a mesma fórmula. Então, a primeira pergunta é em grama por litro. Então, vamos lá. Concentração é igual. Quanto vale a massa em grama? 3 gramas. Quanto vale o volume em litros? Ele te deu, vale 6. Se você dividir 3 por 6, vai dar 0,5. 0,5 o quê? Grama por litro. Então, você encontrou a primeira resposta. 0,5 grama por litro. Só que tem uma outra resposta. Ele quer em miligrama. Miligrama por ml. Então, tem que transformar aqui tanto a massa quanto o volume. Então, para passar de grama para miligrama, multiplica por 1000. Então, 3 vezes 1000 é 3000. E para passar de litro para ml, também multiplica por 1000. 6 vezes 1000, 6.000. Agora é só dividir, ó. A fórmula é a mesma. Concentração é massa sobre volume. A massa você tem em miligrama, que é 3.000. E o volume você tem em ml, que é 6.000. É só dividir 3.000 por 6.000, que vai dar 0,5 miligrama por ml. Tá? Então, aqui o pior é só você fazer as transformações das unidades. Que o resto é só você pegar a massa e dividir pelo volume, tá? Passar aqui, então, para... Eu não vou fazer isso aqui, não, porque já está tudo... Deixa eu passar. Presta atenção. Então, deixa eu voltar aqui no slide, aquele primeiro slide, no começo da aula. Eu falei que a gente precisa revisar o conceito de concentração comum, a gente já revisou. Agora nós vamos revisar o conceito de porcentagem. Porcentagem é muito importante na química analítica, tá? Então, porcentagem em soluções. Pergunta. A gente vai encerrar a aula com porcentagem, tá? Não vai dar tempo de falar de molaridade. Quando eu falo porcentagem, o que vem à sua cabeça? Sami, o que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra porcentagem? Uai, professor, porcentagem de tudo aí. O que você acaba ganhando em cima daquilo. Ou perdendo. Ou perdendo, exatamente. Mas me explica melhor isso. Ah, não, professor, sei te explicar, não. Ah, não, professor. Mas você pega no pé demais, professor. Nossa, professor. Demais, professor. Alguém sabe definir porcentagem em si? Ninguém. Mas definir em qual? Como assim definir? Regra de 3? Você olhando a palavra e você explicando o significado dela da palavra. Bom, mas já está até separado aí, ó, porcentagem em solução. Por 100. Isso eu queria. Porcentagem é a mesma coisa de falar por 100. Por 100. Porcentagem é por 100. E todo problema que envolve porcentagem, você resolve por regra de 3. Todo problema que envolve porcentagem, você resolve por regra de 3. Aí vamos pensar. Alguém sabe me explicar o que é regra de 3? Alguém sabe explicar? Rafael, voltei, já tô aqui, tá? Ótimo, ó. Foi bem no prazo, parabéns. Alguém sabe me explicar o que é regra de 3? Sâmia. Professor, não sei explicar. Não, é regra de 3, porque você faz 3 cálculos para achar o resultado, hein? Ou não?
Não, mas me explica. É a razão e a no dia a dia. proporção. Me dê um exemplo de uma regra de 3. Isso, mas me diz um exemplo aí, me fala um exemplo. Um exemplo. Eu vou dar o exemplo. Vocês vão para a feira. E lá na feira, uma batata custa R$1. E 2 batatas? R$2. Isso é uma regra de 3. Simples. Uma cenoura custa R$2. E 3 cenouras? R$6. Agora, se eu perguntar assim, uma cenoura custa R$2. E 3 batatas? Não tem como você falar o preço da batata, você não sabe o preço da batata. Então, a regra de 3 é o dia a dia. É a proporção, mas logicamente do mesmo produto. Porcentagem é a mesma coisa. Professor? Fala. Então, se alguém falar assim, leva 3 cenouras, que a cenoura é 3, leva 4 cenouras por 10, então não existe a porcentagem em cima disso? Mas aí já é um problema que ele quer vender, né? Tipo assim, ele faz uma promoção, mas aí já não é regra de 3, não. Uhum. Tipo assim, Tá no sacolão. uma cenoura é o sacolão, né? Ele faz o sacolão lá. Aí ele fura a regra de 3. Ele furou. É porque ele quer vender. É porque ele quer vender mais rápido, daí ele faz uma promoção. Mas se ele não fosse querer vender rapidamente, a pessoa aplicaria a regra de 3. É a mesma coisa, ó. O quilo do sacolão custa R$5. Se você levar 2 quilos de sacolão, é 10. Mas o cara do nada lá pode fazer uma promoção relâmpago e quebra a regra de 3. Né? Sei lá, leve 3 quilos e pague 2. Não sei. Mas ele quebrou, tá? Então, olha só que fácil. Olha só que moleza. Eu vou fazer aqui com vocês umas 2, 3 questões para vocês entenderem. O pessoal da agronomia são alunos mais... Como é que eu posso falar? Eles gostam de frequentar aqui muito festa do peão, né, pessoal da agronomia? Eles gostam da festa, né, de montar um cavalo. Não é isso, gente? Vocês não são assim, não? Desse modelo. É desse modelo, não é? Cavalgar aí chega uma hora que se você beber demais, você tem que ir para o hospital, não tem jeito, né? Então eu vou pegar o exemplo. O Atos está na festa do peão de Nova Glória. Ele foi lá junto. Saudade. Vou colocar uma música. Tem que colocar o Atos e o Diego, só que o Diego não está na aula, não estuda mais na Anhanguera. Não, agora vai ser o Eduardo. Os dois lá na festa de peão de Nova Glória. E o Eduardo, ele não bebe. Agora o Atlas, ele realmente ele come com farinha. Miserável. Ele bebeu, né, não? Isso é verdade. É verdade. Mas isso é pura verdade, Atos. Não vem mentir, não, que você come com farinha mesmo. É verdade. Então, o Atos começou a beber na festa do peão e chegou uma hora que ele desmaiou. O Dudu, que é amigo dele, levou ele para o hospital. E chegando lá no hospital, o médico falou assim, o que aconteceu? Aí o Dudu falou assim, não, é porque ele bebeu um pouquinho e desmaiou. Quando a pessoa desmaia, teve um coma alcoólico, o que o hospital vai fazer? O que o médico vai fazer com o Atos? Ele simplesmente vai aplicar no Atos um soro glicosado. Ele bebeu tanto, mas bebeu tanto, que não tem mais nem glicose no cérebro dele. Foi-se embora. Então, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo muito legal de soro glicosado. Mas presta atenção, que vou ficar falando aqui umas 10 vezes a mesma coisa para você gravar o que eu vou falar. Exemplo 1. Tem-se um frasco de soro glicosado a 10%. 10%.
Vou repetir 10 vezes, tá? 10%, 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 10%. Meu Deus, Rafael. Meu Deus, desse jeito, hein? Eu quero só que você A internet que travou. Não, é o que eu tô falando mesmo. Então, 10% é 10 por 100. E eu falei aqui em cima que problemas que envolvem porcentagem, você sempre resolve por regra de 3. Então, vamos fazer a regra de 3 aqui? Olha só. Não é 10%? Então, eu sempre começo assim, ó. 10% significa que você tem 10 gramas a cada 100 ml. Problemas que envolvem porcentagem sempre é por 100 ml. Por 100 ml. Então você começa a regra de 3 com o próprio número da porcentagem. Se é 10%, é 10 gramas a cada 100 ml. E se fosse 20%? 20 gramas a cada 100 ml. E se fosse 50%, professor, de soro glicosado? Seria 50 gramas a cada 100 ml. E se fosse 60%, professor? 60 gramas a cada 100 ml. O que importa é que é sempre 100 ml, 100 ml, 100 ml. Não pode ser litro, é em ml. Então, vou ler toda a questão. Tem-se um frasco de soro glicosado a 10%. Qual a massa de glicose em 2 litros desse soro? Sempre não é 100 ml? Então, a primeira coisa que você deve fazer é transformar o volume em ml. Por quê, professor? Porque lembra da feira? Batata é batata. Cenoura é cenoura. Litro é litro. ml é ml. Na regra de 3, tá vendo que aqui na primeira regra tá 10 gramas a cada 100 ml? Eu não posso colocar aqui embaixo do 100 2 litros, eu não posso, porque se aqui em cima é ml, aqui embaixo também tem que ser ml. E como é que você passa de litro para ml? Você sabe, você multiplica por 1000. Então, 2 litros é a mesma coisa que 2.000 ml. Então, olha o meu raciocínio. A porcentagem não é 10%? O que é 10%? 10 gramas a cada 100 ml. Só que eu não quero saber a massa em 100 ml. Eu quero saber a massa em 2 litros. Qual a massa de glicose em 2 litros? Então, 10 gramas está para 100 ml. Como eu não posso colocar litro aqui embaixo, porque o 100 é ml, eu transformei para 2.000 ml, tá vendo? Então eu coloco 10 gramas está para 100 ml. Para 2.000 você não sabe a massa. X, regra de 3 simples. Multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x. 10 vezes 2.000, 20.000. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica x igual a 20.000 dividido por 100. Quanto que é 20.000 dividido por 100? É 200. 200 o que, professor? Se aqui em cima é grama, aqui embaixo também só pode ser grama. Então, qual que é a massa de glicose em 2 litros? 200 gramas de glicose. Gente, tô com medo até de perguntar. E aí? É mais difícil que a outra? Não achei não, professor. Ok. Ok? Tá ok. Tá bom. Tá bom. Ok. Ok. Mais alguém ok? Eduardo? Ok? Oi. Você Dá pra entendeu? confundir mais um pouco. Dá? Dá. Vamos fazer mais um, né? Vamos?
Vamos. Você me ajuda? Na hora. Quero. Tá bom. Vamos fazer mais um aqui, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Tá acabando já. Só falta esse slide mais um e a gente acaba. Presta atenção que mudou. Tem-se um frasco de soro glicosado a 20%. 20%. Então, se é 20%, é 20 por 100. Só que aqui esse 100 é sempre 100 ml. Coloca na sua cabeça isso, porcentagem é sempre 100 ml. Então, como que eu começo? Não é 20%? Se é 20%, eu coloco 20 gramas a cada 100 ml. Esse é o começo. Qual que é a pergunta? Qual a massa de glicose em 200 ml? Você viu aqui que já está em ml? Se já está em ml, você não precisa transformar. Por quê, professor? Porque aqui em cima não é 100 ml. Aqui embaixo também é 200 ml. ml é ml. Então aqui é a regra de 3, ó. 20 gramas está para 100 ml, para 200 ml é x. É só multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 20 vezes 200, 4.000. O 100 está multiplicando a letra x, vai passar dividindo. 4.000 dividido por 100 vai dar 40 gramas. Mas, professor, por que você fez isso? Porque porcentagem é por regra de 3. Professor, aqui no exemplo anterior, você multiplicou por 1.000. Mas por quê? Porque o volume estava em litros. Aqui, o volume já está em ml. Tá vendo? Qual a massa de glicose em 200 ml? Mas simplesmente eu não precisei transformar. Fala. Ô, professor. Fala. Se fosse a 25%, seria 25 gramas. Seria 25. E se fosse 30? 30. Se fosse 40%, 40. Se fosse 50%, 50. Isso não vai mudar nunca. Professor, Fala. no caso, o que sempre vai mudar é só o de baixo, né? O de baixo das ml e o de cima, que é o que você falou agora. Mas esse 100zinho aqui é tipo a regra que fez normal, nunca muda, 100%. Nunca muda, exatamente. Só que na química é ml. Exatamente. Entendi. Exatamente. Vou fazer mais um. Tem-se um frasco de soro glicosado a 40%. 40%. Se é 40%, é 40 gramas a cada 100 ml. Tá vendo que não mudou? Aqui era 20, eu coloquei 20 gramas a cada 100 ml. Como é 40, eu coloco 40 gramas a cada 100 ml. Qual que é a pergunta? Qual a massa de glicose em 200 ml? Você vai precisar transformar o volume? Não vai, porque a massa que você quer, o volume já está em ml. Então é só fazer a regra de 3. Ó. 40 gramas está para 100 ml, 200 ml está para x. Tá vendo? ml embaixo de ml. Vamos multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 40 vezes 200 é 8.000. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 8.000 dividido por 100 é 80 gramas. E aí, gente? E aí? Entendi. Entendeu? Sim, obrigada. Luana, Marcos, Natanael, Sami, vocês estão entendendo? Ô, Rafael, beleza. Então, vou fazer mais um. Aí a gente encerra, porque a minha voz também já está no limite, gente. Quando a gente não dá intervalo, a voz fica no limite, não aguenta nem falar mais. Presta atenção. Tem-se um frasco de soro glicosado a 50%. A 50%. 50% é 50%.
Então, qual é a primeira coisa que você faz, professor? É definir o que é 50%. O que é 50%? É 50 gramas. Tá vendo que sempre é assim, ó, 50 gramas a cada 100 ml. Isso é 50%. E se fosse aqui, professor, 70%? Ao invés de 50 gramas a cada 100 ml, seria 70. Então, esse 100 ml nunca muda. O que vai mudar é o número da porcentagem. Então, se é 50, aqui é 50. Agora, fique atento. Qual a massa de glicose em 1 litro? Aí já está em litro, tá vendo? Aqui não é 100 ml. Então, se aqui é ml, aqui embaixo também tem que ser ml. Não posso colocar litro aqui embaixo. Agora, como é que eu passo de litro para ml? Eu multiplico por 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, onde tem ali, embaixo do 100 ml, eu coloco 1000. 50 gramas está para 100. Para 1000 ml, eu não sei, é x. Agora é só multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 50 vezes 1000, 50.000. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 50.000 dividido por 100 é 500 gramas. Então, a massa de glicose em 1 litro de soro é 500 gramas. E fechou. E aí, gente? Para mim ficou bem claro. Apesar que eu sempre me confundo muito com esse trem de regra de 3, mas ficou bem claro. Ficou claro? Então. Amanda, tá claro? Ficou bem claro, Rafael. Top, mãe. Então tá aí. Claro, Amanda. Atos, Eduardo, Dutra, tá claro? Show. Tá sim, professor. Ah, então tá. Amanda, Gutiele, Natanael, como é que tá aí? Tá tranquilo. Tá mesmo? Então tá. Sami, você entendeu essa parte de porcentagem? Sim, professor, entendi sim. Você tá no 9º período? Você reprovou nessa matéria, Sami? Não, sim, professor, na verdade, quando eu entrei como portadora de diploma, foi bem naquela época que estava fazendo aquela transição, que não era esse tipo de avaliação, que aí eu precisava de 6, eu tirei 59. Não foi seu professor, não, né? Foi o Marcinho. Infelizmente. Como? Infelizmente, né, você não foi, né, porque eu queria que fosse. Tivesse sido ano passado. Não, será? Sim, você não lembra aquela vez que eu fui fazer análise instrumental com você? Eu te falei, eu te procurei porque eu não estava. Tinha muito tempo que eu estava fora da faculdade e eu não estava por fora de química, não sabia nada, e você me ajudou, você falou uns livros para mim, eu estudei e passei de boa. Foi? Foi. Ixi, então tá bom. Graças a Deus. Então tá. Gente, olha só, então tá bom. O que a gente vai fazer? Semana que vem a gente vai voltar, eu vou encerrar por aqui, que minha garganta já tá doendo. Parece que eu tô meio gripando, sabe, também. Tô meio assim, sei lá o que é isso. Acho que de tanto falar, eu acho que na próxima eu vou trazer uma água e começar a me hidratar, porque eu não parei de falar. Vocês têm alguma dúvida, gente? O grupo foi criado. Tá tudo tranquilo? Pode falar aí, Dudu. Por mim tá tudo bem. Então tá. Sim, ficou claro. A explicação é muito boa. Professor. Fala, Gabriel. Todos os representantes das turmas que têm aula no dia de hoje foi adicionado lá? Você quer que eu te fale a verdade ou você quer que eu minta para você? Eu quero a verdade, para não ter que ficar ninguém de fora. A verdade é a seguinte, eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que tá sim, porque aqui só tem agronomia, que é o João, a Jéssica faz engenharia química, então é só ela. A Sâmia faz farmácia, mas ela já tá lá. E eu acho que é só o terceiro, porque eu acho que não tem ninguém do quarto aqui, né? Se tivesse alguém do quarto, acho que... Tem quarto?
Noturno? Tem. Tem quarto noturno de farmácia? Tem, professor, eu. Ué, Gabi, mas... Eu tô no quarto período, uai, de farmácia. É porque eu era do matutino, meu amor. Mas cadê o quarto período noturno? Não é todo mundo, não. É só eu que peguei essa matéria, porque a grade é diferente. Eles estão pegando matéria que eu já peguei no matutino. Ah. Aí eu tive que mexer na minha grade. Aí tava essa matéria para incluir lá. Ah, não entendi. Então o quarto não viu analítica ainda. Eu provavelmente não, ainda não sei. Eu nem perguntei o outro representante, não. Não, entendi. Mas você entendeu a aula hoje? Sim. Deu até para relembrar de química geral. Que eu precisava relembrar vocês. Então tá. A gente se encontra aí na próxima quinta-feira, gente. Eu vou baixar essa aula aqui e eu coloco lá no grupo para vocês, se quiserem rever a aula, tá? Professor, me coloca lá no grupo. Você já está lá? Não. Está sim. Aqui não chegou, não. Chegou. Quer ver como chegou? Ué, eu peguei seu telefone. Espera aí. É verdade, a Gabi não colocou, não. Dona Gabriela não colocou. Dona Gabriela que está aqui, ó, com o colar no pescoço. Oh, meu Deus, sobra tudo para mim. Verdade. Qual é o telefone, Gabi do Matutino? 994 97 1382. Quanto? 1382. Então a Gabriela está com o colar no pescoço, vai te adicionar no grupo, tá? Ok, Tá. 2 minutinhos ela tá lá. Anotou o telefone? Anotou aqui? Tá na projeção. Eu anotei. Então tá. A gente volta na próxima quinta-feira, gente. Daqui a pouquinho eu mando lá a aula para vocês no grupo, tá? Para quem quiser rever a aula, tá bom? Tá bom. Beleza, então, Rafael. Certo? Valeu, muito obrigado aí. Hein? Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Peraí. Peraí. Calma. Eu preciso encerrar a aula aqui, não preciso encerrar a aula? Então, peraí. Vou encerrar a aula aqui, ó. Quer ver? Isso aqui eu vou encerrar isso aqui com chave de ouro. Ó, chave de ouro. Boa noite para vocês, vamos encerrar com chave de ouro. Isso aqui, quer ver? Peraí, é anúncio, que eu não tenho... Ó. Gente, ó, boa noite.